Olá, queridos alunos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estudaremos um pouco sobre sujeito e predicado. Então, pegue aí o seu livro Trilhas, abra no módulo 4, o capítulo é o 12, as páginas é 67 a 70. Sujeito e predicado. Bom, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refere diretamente ao verbo, né? Exemplo, o navio quebrou. O que quebrou? O navio. Então, logo, o navio é o sujeito da minha oração e quebrou é o verbo, né? Então, você percebe aqui que o sujeito está diretamente, né, ligado ao verbo. Sujeito também é parte da oração que indica de quem ou do que se fala. Exemplo, Tiago entrou na sala de reunião. Quem entrou na sala de reunião foi o Tiago. Logo, o Tiago é o meu sujeito da oração. Ordem do sujeito na oração, né? Nem sempre é a mesma. Pode ocorrer de 3 maneiras. Exemplos. Pode ocorrer de forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Pode acontecer também na ordem inversa, quando o sujeito ele vem depois do predicado. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Pode acontecer também no meio do predicado. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Passos para encontrar o sujeito. Bom, primeiro você vai localizar o verbo. Segundo, você vai perguntar ao verbo. Tipos de sujeito. Bom, sujeito simples contém apenas um núcleo. Sujeito composto contém 2 ou mais núcleos. E o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, né? Que tem significado para o sujeito, é aquilo que dá o quê? Sentido. Observação importante, o núcleo do sujeito nunca começa com uma preposição. Vamos aqui ao exemplo da nossa oração. Os estudantes organizaram a homenagem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é localizar o verbo. Então, o verbo aqui é organizaram. Segunda coisa, você vai fazer a pergunta ao verbo, né? Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, os estudantes é o meu sujeito da oração. E estudante seria o núcleo desse sujeito. Exemplos. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Então, pastavam é o meu verbo. Eu faço a pergunta para o verbo. Quem pastava na fazenda? As vacas malhadas e os bois pretos. Logo, tudo isso é o meu sujeito, mas o núcleo, que é aquela palavra mais importante, é apenas vacas e bois, certo? Vamos avançar, alunos. Predicado. Predicado é a informação dada ao sujeito, né? Nós podemos dizer que é o que acontece com o sujeito. Também estaria correto. Exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, aqui nós temos o verbo, né? Organizaram. E os estudantes, o meu sujeito dessa oração. Então, aqui nós passamos um traço, certo? Os estudantes é o meu sujeito e organizaram seria o quê? O predicado, né? O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da minha oração. O predicado é o que acontece com o sujeito. Uma observação bem importante é que o verbo sempre estará dentro do predicado. Você percebe aí nessa oração. Vamos à nossa atividade. Observe a fotografia e leia a legenda a seguir. Depois, responda as questões. Aqui nós temos uma imagem com um rapaz, né, fazendo manobras com o skate. Lauro faz manobras radicais com o skate. Nós podemos ver aqui o verbo fazer, né? Quem faz manobras radicais? Lauro. Então, logo, Lauro é o meu sujeito, né? Ele está realizando a ação expressa pela forma verbal faz. E o que foi informado sobre Lauro, né? Seria aqui o predicado. Então, o que foi informado sobre ele é que ele faz manobras radicais com skate. Então, temos aqui o sujeito e o predicado dessa oração.
Segunda questão, reescreva a oração Lauro faz manobras radicais com skate, substituindo o termo Lauro por os meninos. Faça as alterações necessárias. Então, ficaria: os meninos fazem manobras radicais com skate. Lembre-se, você tem sempre que flexionar o verbo, né? Se eu tenho aqui o sujeito, os meninos, no plural, logo o meu verbo também vai flexionar. Reescreva as orações a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Letra A. O salgado estava delicioso. Entre parênteses eu tenho o salgado e o bolo. Então, você nota que na primeira frase nós temos o sujeito simples, que ele tem apenas um núcleo. Logo, transcrevendo, nós temos o salgado e o bolo estavam deliciosos. Aqui nós temos agora um sujeito composto, porque ele tem dois núcleos, né? Que seria salgado e bolo. Letra B. As flores colorem o jardim. A flor colore o jardim. Meus pais leem o jornal na cozinha. Minha mãe lê o jornal na cozinha. Nós vamos para a casa da vovó. Eu vou para a casa da vovó. Ele arrumou a casa. Então, ficaria: eles arrumaram a casa. Lembre-se, você tem sempre que flexionar o verbo. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Quando eu fundar um país, esta será a bandeira. As cores têm algum significado? Claro! O rosa representa sorvete de morango, o bege representa o creme e o marrom representa a cobertura de chocolate. Letra A. Porque os personagens estão babando no último quadrinho. Porque eles ficam com muita vontade de chupar o sorvete que as cores da bandeira representam. Porque a forma verbal tem, na fala do menino no segundo quadrinho, está no plural. Bom, porque concorda com o sujeito, as cores, que também está no plural. Logo, a minha forma verbal tem, ela leva o quê? Um acento circunflexo. Releia as 3 orações do terceiro quadrinho. Destaque da página 3 aí do seu material complementar os termos de cada uma delas e colhe-os no quadro abaixo. Então, temos aqui o sujeito e o predicado e você vai colar aqui respectivamente. Então, como sujeito, né, das frases nós temos o rosa e o seu predicado representa o sorvete de morango. No segundo, nós temos o bege como sujeito da oração e o predicado representa o de creme. Como sujeito, nós temos o marrom. Como predicado, nós temos representa a cobertura de chocolate. Então, aqui vocês podem ver, né, com esse corte, que o verbo ele está sempre dentro do predicado. Letra D. E se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele? Por quê? Então, resposta pessoal, fique à vontade para responder esta questão. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Profissões do futuro. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça alguma delas e veja com qual você mais se identifica. O lixólogo será um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos em fontes energéticas limpas. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Além de explorar o espaço, eles conduzirão turistas que pretendem conhecer a vida fora da Terra. O fiscal de mudanças climáticas vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. O fazendeiro vertical administrará a produção de hortifruti granjeiros em edifícios. Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço e produzir alimentos de qualidade para a população. Letra A. Com qual das profissões você mais se identifica e por quê? Então, aqui também você vai responder de acordo com o que você se identifica, que é uma resposta pessoal. Fique à vontade para responder esta questão. Letra B. Indique o sujeito e o predicado das seguintes orações. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Então, a primeira coisa que você faz é identificar o verbo dessa oração e o verbo é estarão. Segunda coisa, você vai fazer a pergunta para o verbo. O que estará em alta no futuro? Então, como sujeito, nós temos algumas profissões. E o predicado estarão em alta no futuro. Então, você percebe que aqui o verbo está dentro do predicado. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações.
Então, você vai fazer o que? Achar o verbo, e o verbo é dispensa. E o que dispensa a apresentação? O piloto de naves espaciais. Então, tudo isso é o meu sujeito. E dispensa apresentações é o meu predicado. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado e até a próxima aula.